Greve afeta linhas do metrô e CPTM em São Paulo. Funcionários protestam contra planos de privatização e população paulista sofre para chegar ao trabalho. Supremo Tribunal Federal conclui julgamento de mais 3 acusados do 8 de janeiro. E ala do PT quer a indicação de delegada de Goiás para a pasta de segurança pública. O Brasil News, da Rede Brasil de televisão, está começando. Dia de caos na capital paulista. Os trabalhadores do metrô, da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos e da Companhia de Saneamento Básico do Estado de São Paulo, a Sabesp, iniciaram nesta terça-feira uma greve unificada, com duração prevista de 24 horas. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, criticou a paralisação e afirmou ser ilegal e abusiva e claramente política. Os trabalhadores protestam contra os planos de privatização das companhias e questionam a qualidade dos serviços prestados pelas linhas já concedidas, como a 8 e a 9 da Via Mobilidade, que apresentam problemas frequentes. Em uma coletiva no Palácio dos Bandeirantes, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, afirmou que a greve do metrô e da CPTM é ilegal, abusiva e claramente política. Infelizmente, aquilo que a gente esperava está se concretizando. Temos aí uma greve de metrô, CPTM, Sabesp, uma greve ilegal, uma greve abusiva, uma greve claramente política, uma greve que tem por objetivo a defesa de um interesse muito corporativo. E aí, quem está entrando em greve está se esquecendo do mais importante, que é o cidadão. O governador ainda afirmou que o metrô e a CPTM desrespeitaram a decisão da Justiça de manter 100% das linhas funcionando nos horários de pico, das 6 às 9 horas, e 80% nos demais horários. E a Justiça foi ignorada. Ou seja, essa turma não está respeitando sequer o judiciário. Eles não estão respeitando o poder judiciário, não estão respeitando o cidadão. E quem não respeita o cidadão, não respeita o judiciário, vai respeitar quem? Então, é uma pena a gente ver o cidadão de joelhos, o cidadão sofrendo, o cidadão tendo a privação do transporte por uma pauta que, sinceramente, não é motivo para paralisação. Durante o pronunciamento, Tarcísio alegou que a gestão já concluiu um estudo inicial sobre a privatização da Sabesp e ainda analisa as possibilidades para metrô e CPTM. Existe um momento, existe a hora, existe o fórum adequado para se manifestar no processo, para dar contribuições, para mostrar a discordância. Agora, a discordância não pode ser motivo de paralisação, de privação do cidadão. Os grevistas tentaram negociar para viabilizar a proposta de catraca livre, mas ela foi vetada no Tribunal Regional do Trabalho na avaliação do governador. A medida colocaria a segurança da população em risco. E liberar a catraca é colocar o cidadão em risco. É perder o controle do cidadão na plataforma, no final das contas, prejudicar o cidadão. De acordo com Camila Lisboa, presidente do Sindicato dos Metroviários, o governador Tarcísio está agindo como CEO de empresa privada. O governador está parecendo mais um CEO das linhas privadas, do grupo CCR, da Via Calamidade, do que um governador que tem que se preocupar com o serviço público. Governador, você não é CEO, você é governador. Você não pode aqui estar legislando em nome de uma empresa privada. A presidente do Sindicato dos Metroviários afirmou ainda que o governador Tarcísio de Freitas ataca o direito de greve do trabalhador e mente em favor de um objetivo político, ao falar das paralisações da categoria. Então, ali naquela coletiva, teve muita omissão, teve muita mentira a serviço de um projeto político, porque o governador quer ser presidente do Brasil. Ele está fazendo isso para ele ser eleito presidente do Brasil. Ele não vai fazer a catraca livre. Se o governador tivesse preocupado com o transporte da população, ele liberaria a catraca e a população garantir o seu transporte. O que ele não pode é atacar o direito de protesto dos trabalhadores.
Porque aí nós não estamos na ditadura, governador. A ditadura acabou. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, em suas redes sociais, chamou a greve dos metroviários da capital paulista de ideológica e diz que ela é apoiada pelo PSOL, partido do deputado federal Guilherme Boulos, com quem o MDBista deve disputar as eleições de 2024. A prefeitura ainda suspendeu o rodízio de veículos da cidade por conta da paralisação e também foi criada uma operação especial para os ônibus que circulam na cidade. Tivemos que fazer a liberação do rodízio para poder ajudar as pessoas nesse problema hoje tão crítico. Aumentamos o número de ônibus, colocamos 200 ônibus a mais, além de fazer a extensão de 26 linhas, ampliando o tamanho da linha, o percurso para poder ajudar aí a população. A frota de ônibus da capital está 100% em operação, segundo o prefeito Ricardo Nunes. A gente opera normalmente com 11.934, colocamos 200 ônibus a mais, portanto 12.134 ônibus estão operando hoje na cidade o dia inteiro, sem redução dessa quantidade de ônibus aqui na cidade de São Paulo, visando atenuar esse problema aí da greve do metrô e da CPTM, do metrô, lembrando da CPTM, que são as linhas que não foram concessionadas, as linhas concessionadas. A SP Trans ampliou o itinerário de 25 linhas municipais de ônibus para permitir que os passageiros consigam chegar mais próximo de locais com maior concentração de comércio e serviços. Para o comentarista Ney Gonçalves Dias, a greve no sistema metroviário paulista e dos funcionários da Sabesp é estritamente política, contra as pretendidas privatizações planejadas pelo governador Tarcísio de Freitas. E quem paga o pato, mais uma vez, é a população. O que acontece é o seguinte, é a irritação da população, que aparentemente não tem nada a ver com isso. Aliás, a última pesquisa, a população, 53%, se manifestou contrária à privatização da Sabesp. Mas foi uma pesquisa realizada lá atrás, logo após a campanha eleitoral. Não se sabe a posição da população agora. De qualquer forma, quem não tem transporte, quem tem problema com água, fica irritado. Felizmente, nós ainda temos uma justiça do trabalho alerta que antecipadamente toma em situações semelhantes medidas que favorecem a população. Tá bom, você quer parar a linha tal, mas você tem que trabalhar das 8 às 10. Você quer parar no seu fornecimento de água, mas você tem que fornecer água do período de tantos a tantos. Você estabelece um mínimo de atendimento de mobilidade e um mínimo de atendimento de água para que a população não sofra ainda mais. Mas acontece que essa é uma cidade gigantesca. Aqui são milhões de pessoas que precisam de mobilidade, de sair de casa para ir ao trabalho. Tem coisas curiosas no Brasil. No Rio de Janeiro, os milicianos querem cobrar propina e pedágio das empresas que querem produzir energia solar e eólica. Aqui em São Paulo, terra do trabalho, o sujeito sofre para chegar ao trabalho. O Supremo Tribunal Federal concluiu o julgamento de mais 3 acusados dos atos antidemocráticos do 8 de janeiro. Os réus foram condenados por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e associação criminosa armada. O Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento de mais 3 réus dos atos golpistas de 8 de janeiro. Os acusados foram condenados por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado e associação criminosa armada. As penas chegam até 17 anos. Em seu voto, o ministro da Corte, Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, classificou como extremamente grave a conduta de participar da operacionalização de concerto criminoso. Acompanharam o relator os ministros Edson Fachin, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Luiz Fux, além das ministras Carmen Lúcia e Rosa Weber. O ministro Cristiano Zanin divergiu do cálculo das penas. Já o presidente da Suprema Corte, Luiz Roberto Barroso, discordou sobre o crime de abolição violenta
do Estado Democrático de Direito. Por fim, os ministros André Mendonça e Nunes Marques foram contrários a Moraes em diversos pontos. Em seus respectivos votos, sugeriram penas menores. A Comissão Parlamentar Mista de Inquérito rejeitou o requerimento que convoca o comandante da Força Nacional, Sandro Augusto Queiroz. O presidente da CPMI, Arthur Maia, afirmou também que o relatório final será analisado em 17 de outubro e que a oposição apresentará voto em separado até esta data. O relatório final da CPMI do 8 de janeiro, a ser elaborado pela senadora Elisiana Gama, deve ser analisado no dia 17 de outubro, daqui 2 semanas. Parlamentares da oposição anunciaram que vão apresentar voto em separado. Segundo o presidente da CPMI, deputado Arthur Maia, a ideia é fechar acordo de procedimentos para que todos os textos sejam analisados no mesmo dia. Eu penso que agora também é fazer um acordo de procedimentos, porque a relatora vai apresentar o seu relatório, mas já fui informado de que a oposição apresentará um voto em separado. Então temos que fazer um acordo de procedimento na hora da votação. Dar um espaço para que todos possam manifestar o seu relatório, fazer a sua leitura e depois o debate e depois a votação. Em reunião nesta terça-feira, a CPMI do 8 de janeiro ainda rejeitou por 14 votos a 10 o requerimento que solicitava o depoimento de Sandro Augusto Salles Queiroz, comandante do Batalhão de Pronto Emprego da Força Nacional de Segurança Pública. Está encerrada a votação. Vamos para a prova, para a apuração. Chora, Bílio, chora, Bílio. 14 votos pela rejeição, 10 votos pela aprovação. O requerimento está rejeitado. E a seguir, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprova projeto de lei que proíbe contribuição sindical obrigatória. O Brasil News volta daqui a pouquinho.